Olá pessoal, boa noite, tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe, que Jesus nos ilumine, que os bons amigos espirituais possam estar conosco, nos trazendo orientações bastante tranquilas para que nós possamos manter tranquilos, sossegados, calmos e vamos ver o que nós conseguiremos fazer. Bem, hoje conversando com vocês a respeito de esquecimentos da vida passada. Mas antes de falar do esquecimento de vidas passadas, nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre como isso acontece, em que momento isso acontece, né? É, Quando nós desencarnamos, que retornamos ao nosso mundo espiritual, é passado para nós um sistema parecido com o nosso VT de final de ano, retrospectiva, e nesse VT nós conseguimos ver tudo aquilo que comprometemos a fazer e que deixamos de fazer. Isso nos traz momentos bastante reflexões bastante forte e, na verdade, gostaríamos de buscar meios de podermos então aprender como lidar com isso. E nesta oportunidade nos é dada a condição de frequentarmos, vamos falar, as escolas, né, para o retorno à pátria espiritual, nos preparando no convívio social e familiar, o que nós deveríamos fazer, como deveríamos proceder. Isso é muito importante para todos nós, para tomarmos consciência, então, quando reencarnarmos, do que deveríamos fazer. Mas vem o esquecimento do passado, né? Vem o esquecimento daquele momento também. A única diferença que existe é que nós, com certeza absoluta, voltaremos lá do mundo espiritual para reencarnarmos numa condição um pouco melhor, porque passamos por essas escolas, passamos por orientações, passamos por um processo de reflexões, né? Então tudo isso vai nos ajudar bastante no nosso retorno aqui. E como isso processa? Então processa, não vou entrar na questão das concepções, da preparação do no plano espiritual para o nosso reencarne, mas vamos partir do momento que está chegando a ocasião de nós reencarnarmos, ou vamos falar assim, de nós nascermos, né? Que o processo começa na concepção, mas o nosso nascimento realmente, quando o espírito, o corpo está fora, é que ele começa a sua vida espiritual corpórea aqui no planeta, propriamente dizendo. Só que esse esquecimento vai ocorrendo da seguinte forma: na medida em que vai se aproximando o momento da nosso nascimento, nós vamos entrando no estado de perturbação. E por entrar nesse estado de perturbação, nós vamos esquecendo tudo aquilo que aprendemos, deixamos tudo isso de lado e começamos vida nova. E por que temos que começar vida nova? Temos que começar vida nova, porque afinal de contas, nós temos que começar no marco zero. Vida, desculpa, quando eu disser vida, vocês entendam que eu estou falando de vida como reencarnado. Posso, às vezes, usar a palavra reencarnação e posso usar a palavra vida, tá bom? Mas vamos falar de vida após reencarne. Como vai ser isto? Imaginem vocês como funciona tudo isso. Deus, na sua condição sensacional, de sua bondade infinita, da magnitude desse seu amor para conosco, ele nos permite realmente que recomecemos. Por quê? Vocês já imaginaram se nós lembrássemos do nosso passado e, repentinamente, pense nesta cena. Nascemos, já estamos numa condição relativamente boa, estamos sendo amamentados. E de repente eu olho para minha mãe, ou ele olha para a mãe que estava amamentando, reconhece nela uma pessoa que criou problema em vidas anteriores. Eu só sei de uma coisa: vai ser um grito só, ai! Porque seria a única defesa que esse ser, então aparentemente inocente, teria para se defender. Não nos esqueçamos de que esta criança tranquila, que assim tem que ser para que nós possamos dedicar a ela o carinho necessário, educá-la de acordo com os conceitos, a base da família, que está sob a responsabilidade de cada um dos pais. Não se esqueça que essa criança tem que ter esta pureza exatamente para receber de todos nós esse amor necessário para o seu desenvolvimento e para que ele possa estar num ambiente tranquilo, não é? É a mesma coisa, como seria o nosso convívio na sociedade, dentro da família, se nós
deparássemos a cada momento com uma pessoa que nós tivéssemos tido problema. E nós sabemos que a nossa reencarnação ela ocorre exatamente para reparar as dificuldades que criamos durante as nossas encarnações passadas, e para isso nós nos preparamos, só que nos esquecemos. Agora, tem uma coisa interessante, nós esquecemos nesta vida corpórea, então, que estaremos passando. Por quê? Durante o nosso sono, nosso espírito pode se libertar e pode novamente recobrar algum dos seus pensamentos ou lembranças do passado. Não é? Isso poderá lhe ajudar em muitas coisas. Depende do que nós fizemos, da nossa vibração, para podermos entrar em sintonia, então, com o plano espiritual, durante o descanso do nosso corpo físico. Muito bem. Veja que toda a dificuldade que possamos ter criado, se fôssemos, tivéssemos a lembrança de tudo isso, a vida para nós seria muito difícil, não é? Reconhecermos um inimigo do passado no trabalho, reconhecer um inimigo na família, reconhecer aquela pessoa a qual fizemos mal, não é? Aquela pessoa que criamos dificuldades, que possa ter levado ela a condições bastante difíceis na sua vida. Então nós tentaríamos de alguma forma nos sentir culpados, humilhados, ou então vingativos. Não é? Então é essa a condição por que tudo isso acontece conosco. E essa preparação ocorre exatamente para que nós possamos evoluir. Porque a cada reencarnação que passamos, nós evoluímos um pouco mais. Não é? E essa luta nossa para poder melhorar a nossa condição, ela se baseia muito também naquela educação que nós recebemos no seio familiar, no carinho que recebemos. Muitas vezes somos filhos ingratos, muitas vezes. Tudo tem um motivo de ser. Muitas vezes, culpa nossa, muitas vezes, culpa do pai ou da mãe ou do meio que nós nos encontramos. Mas a grande verdade é que nós hoje temos a condição bastante mais aprimorada do que na vida anterior. Então nós teríamos, se realmente tivermos esquecido tudo, a condição de prosseguirmos tudo da estaca zero, como foi frisado no começo. Começando do beabá, começando na escola, voltando em outras reencarnações, lembrando que cada reencarnação nós aprendemos novas profissões, aprendemos novas línguas, aprimoramos a nossa condição moral, aprimoramos a nossa condição de conhecimento, de conhecimento tanto no campo intelectual, e buscamos, sem dúvida nenhuma, crescer interiormente, não é? E esse crescer interiormente depende muito de cada um de nós. E cada um de nós, com certeza, temos, em função que nós fizemos do passado, em vidas passadas, nós temos essas provas para passar, nós temos vamos falar assim, recuperação do tempo perdido, não é? Para podermos, então, refazer a nossa vida e cada vez buscarmos, então, essa condição. Muito bem. O que acontece conosco é o seguinte: reencarnamos, temos a nossa vida reencarnada dentro daquela normalidade ou dentro da dificuldade, dentro de tudo aquilo que nós possamos passar, lembrando sempre que isso nós pedimos para passar, para podermos vencer a prova, para podermos resgatar as dificuldades que nós criamos e para podermos cada vez mais, como já disse, aprimorarmos sempre. Olha, a verdade é que, se nós fizermos uma reflexão na nossa condição hoje de vida, encarnada, e olharmos para o que está acontecendo conosco, existem duas formas de a gente passar por isso. Uma das formas seria aceitar isto como parte daquilo que nós temos que passar diante da bondade divina que nos permite passar por isso para o resgate das nossas provas, passar pelas nossas provações. Ou levar para o lado do mal e nós não aceitarmos isso, não nos resignarmos com a vida que nós estamos levando e diante disso depois criarmos dificuldade. Na verdade, se nós encararmos a nossa vida como uma provação que nós temos que passar, como aquilo que nós temos que expiar, e sabendo que isto irá nos beneficiar, que iremos deixar de passar por
séculos e séculos de sofrimento por não ter aceito bem a situação que estamos vivendo, não é? Tanto é que no Evangelho traz o bem sofrer e o mal sofrer, que a gente possa dar uma lida sobre isso, exatamente nesse sentido. O mesmo problema que eu tenho, que o outro tem, eu posso encarar de uma forma, ele pode encarar de outra. E a questão é, como nós vamos encarar tudo isso? Se nós estamos encarando com o coração aberto, reconhecendo que é para o nosso próprio benefício, claro que estaremos agradecendo a Deus pela dificuldade que estaremos enfrentando naquele ou no momento dessa encarnação, para podermos então crescer interiormente. E esta passagem nossa para pagar esta dívida, vamos falar assim, poderia se assemelhar a, por exemplo, um empréstimo que nós fizéssemos num banco e estivéssemos aí com uma dívida bastante vultosa e de repente o administrador nos chama e diz assim: olha, se você conseguir pagar 1/100º da sua dívida conosco, e se você conseguir fazer isso hoje, a sua dívida estará perdoada. Pergunto, o que faríamos? Ficaríamos tristes? Ficaríamos alegres? Sairíamos correndo em busca de meios para poder pagar isso? O que nós faríamos? Essa é a questão. Se nós realmente conseguirmos, de alguma forma, quitar essa dívida, estaremos livres, não é? Estaremos sem dívida. No entanto, se continuarmos, após o pagamento dessa dívida, contraindo novas dívidas, elas serão cobradas ceitil por ceitil e não será dado mais esta oportunidade. Ou seja, o mesmo acontece com as nossas reencarnações. Se nós aceitarmos tudo isso de uma forma tranquila, sabendo que isso é uma benesse da divindade para que nós possamos crescer, que nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, está nos amparando, está nos ajudando, que Jesus nos mostra caminhos para podermos fazer isso, com toda certeza, nós estaremos muito exultantes, muito alegres de podermos, então, resgatar alguma boa soma, vamos falar dessa nossa dívida, ou resgatá-la totalmente. E desta forma, quando retornamos ao mundo espiritual com esta dívida resgatada, existe uma coisa muito importante. Nós poderemos trabalhar o nosso perispírito, não é? Porque deste mal nós não estaremos mais vivendo, estaremos com um corpo perispiritual um pouco mais sadio, vamos falar assim, no nosso entendimento. Ou seja, certas coisas que deveriam passamos, já não iremos passar mais. E é desta forma que nós vamos crescendo. A cada aprendizado, a cada reencarnação, nós vamos evoluindo, crescendo em direção a Deus, nosso Pai. Né? Seria mais ou menos como subir uma escada em cujo topo existe um troféu. Não é? E essa escadaria tivesse, vamos falar assim, 5.000 degraus. E nós, para chegarmos lá, é claro, temos que começar no primeiro, subir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e de repente nós nos damos conta que podemos estar cansados. E aí existem dois caminhos: desanimar e parar, ou continuar animando, sabendo que seremos beneficiados lá no topo dessa escadaria, porque lá existe uma recompensa para nós pelo esforço, pela perseverança. Não é mais fácil tentar fazer isso? Pois é, podemos nos cansar, poderá ser difícil, sim, porque a vida reta, na verdade, eu costumo dizer que ser espírita não é tão difícil. Agora, ser espírita cristão, olha, é uma luta. É uma luta tão grande, que só para se ter uma ideia, né, para alcançar os objetivos, Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, dizia o seguinte: sei quem eu devo ser, mas ainda não sou. Rendo graças a Deus por estar ainda que lentamente trabalhando por dentro de mim para um dia eu ser quem eu devo ser. Agora imaginem vocês, se o Chico Xavier fala um negócio desse, eu falava, e continua falando, né? Um negócio desse, o que sobra para nós? Nós não estamos nem na altura da unha do dedão do pé esquerdo de Chico Xavier. Então a nossa luz é bastante grande, mas nós temos caminhos. Não é? Lembre-se de uma coisa muito importante, muito animador. Disse Jesus a nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Claro, nós estamos falando do mundo cristão.
O mesmo acontece com os demais mundos, de acordo com as pessoas que passaram lá, dos espíritos iluminados, que levaram as suas mensagens. Mas a nossa mensagem está aí. E aí, para que ajudar muito mais a nós, imagine o que aconteceu. O advento do Espiritismo. Nós estamos no meio espírita, óbvio. E nós, então, vamos nos referir ao Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz todas as ferramentas, todos os meios, todos os caminhos para podermos seguir uma trajetória reta, entrando por uma porta estreita e acabando por chegar num campo largo, onde gozaremos, né, das benesses daquilo que nós tivermos feito de bom. Na atual encarnação nossa, no mundo que ainda nós estamos, no mundo de expiações e prova para nós, de regeneração para aqueles que nasceram depois do ano 2001, nós ainda temos grandes dificuldades. E também, da mesma forma, nós ainda temos que aprimorar muito, temos muita coisa a saber, a conhecer, porque Deus sabe das nossas possibilidades e sabe também da nossa dificuldade de entender ainda as coisas. Não é fácil, teremos que trabalhar muito para podermos chegar lá. Não é? Há espírito de luz, portanto, despojado do seu corpo perispiritual, ou seja, se despojando do seu corpo perispiritual, esses talvez tenham um pouco mais de proximidade, talvez não, com certeza, com Deus, e conheça muito mais coisas do que daquilo que nós possamos imaginar. A nossa imaginação ainda é bastante pequena para podermos alcançar determinadas condições de espírito para podermos relembrar. Por exemplo, imagine, conforme nós somos progredindo, conforme nós somos ficando mais esclarecidos, moralmente evoluindo, acreditem, quando nós tivermos menos defeito que temos hoje, sermos melhores, bem melhores do que hoje, tenho absoluta certeza que nos será permitido lembrar algumas coisas do nosso passado. Sabe por quê? Porque nós não nos equilibramos emocionalmente. Hoje, se soubéssemos, é provável que nós entraríamos em equilíbrio emocional, capaz de cometermos barbaridades que poderia interferir nessa nossa forma de encarar as coisas. Então é por isso que muitas vezes nós passamos por essa questão das dificuldades que vivemos, passamos por tudo isso para podermos então realmente podermos buscar esses caminhos. De quem depende? Depende de nós, claro, não é? Essa aceitação depende de nós, estar no caminho certo depende de nós. Não pensem vocês que eu estou falando isso aqui e eu seja um espírito já com determinado grau de conhecimento. Nada disso. Sou um aprendiz, dentro do espiritismo sou um aprendiz e estou lutando para vencer, não é? Como eu disse para vocês, imagine se o Chico coloca tudo aquilo, quem sou eu? Eu tenho ainda muito que aprender e não adianta, porque ainda a nossa condição evolutiva realmente ainda é bastante difícil, temos muito o que fazer. E é daí que vem também os aconselhamentos dos espíritos, principalmente para nós, os espíritas, amai-vos e instruí-vos. É por isso que quando retornamos ao mundo espiritual, buscamos nos instruir um pouco mais para podermos retornar um pouco melhor. Fácil, não é? Não, não é tão fácil assim. Se é difícil ser espírita, cristão, como eu disse, se é difícil seguir tudo aquilo que ali está, se nós ainda carregamos em nós a vaidade, o orgulho, o egoísmo, ainda não somos indulgentes totalmente, ainda não sabemos perdoar totalmente, porque é a coisa diferente entre perdoar e esquecer que alguém fez alguma coisa contra nós. Por isso é que Jesus nos recomenda: perdoai 70 vezes, 7 vezes, ou seja, tantas vezes quanto for necessário, porque todos nós somos pessoas necessitadas de perdão. E também sabemos que o perdão é a chave das algemas que nos prende a todos os tipos de ressentimentos. Não é? Então, perdoar é uma coisa muito bonita, é uma coisa divina, é uma oportunidade que Deus nos dá.
E quanto de nós precisamos do perdão? Quanto de nós precisamos esquecer das coisas que fizeram conosco? E é muito difícil, porque Jesus nos diz que perdoar é nunca mais lembrar de nós, daquele nós. Mas a grande questão é, nós não conseguimos ainda esquecer totalmente. Sabe por quê? Porque de vez em quando nós pensamos assim, puxa, fulano de tal me fez isso, puxa, fulano de tal me fez aquilo. Esquecemos de dizer, puxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é? Essa é a grande verdade. Então o nosso egoísmo ainda está bastante acervado. Ou seja, está intrínseco em nós. Temos muito que lutar para tirar tudo isso. Caminhos, formas, meios, temos. Evangelho de Jesus. Fácil? Não. Tenho a certeza absoluta que muitos de nós não lemos ainda, não tivemos a oportunidade de ler e reler o Evangelho e estudar o Evangelho, pelo menos na nossa vida, 5 a 6 vezes. Quando muito, demos uma lida, uma repassada, não é? Quem faz o Evangelho no lar, há muito tempo, provavelmente já tenha feito isso. Não sei se refletido, não sei se conseguiu captar os ensinos que ali estão, mas com toda certeza estaremos melhorando o nosso interior. E isso é o que importa, crescermos espiritualmente. A nossa vida, ela deve ser pautada sempre pelo amor, pela caridade, ensino básico de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, inclusive da dificuldade que o planeta está vivendo, é muito importante as nossas vibrações, não é? Não se esquecendo jamais que todos nós somos irmãos diante de Deus, nosso Pai Criador. Todos. Não importa a raça, não importa a cor, não importa nada. E muitos de nós imaginamos que as religiões irão nos salvar. Não. Quem irá se salvar seremos nós mesmos. As religiões nos darão a base para isso. A grande vantagem do Espiritismo é que ela nos orienta, ela nos mostra o porquê reencarnamos, o porquê da nossa vida, quais são os objetivos da nossa vida, onde vamos chegar dentro do campo evolutivo, o que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós. Então essa é a questão. Sejamos pessoas boas? Ótimo. Sejamos tolerantes? Ótimo. Nesse momento, inclusive, é um momento de bastante reflexões quando nós nos encontramos recolhidos no nosso aconchego do nosso lar e fazermos essas reflexões. Né? Nós passamos a valorizar um pouco mais a família, passamos a pedir mais a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que nos conceda a grande oportunidade de podermos vibrar, beneficiando a todos e principalmente a nós mesmos. Essa é uma coisa bastante importante para todos nós. Sermos pessoas benevolentes, indulgentes, tentar nos desprover do orgulho, da vaidade, lutarmos interiormente para aprendermos a perdoar. Não é fácil, não é fácil, não é? Porque muitas vezes a gente se sente ressentido. E essa é a questão. Se reencarnarmos, nós tivermos ainda todos esses sentimentos em nossos corações, em nossos pensamentos, vamos encontrar dificuldade para poder vencer aqui. A nossa luta, sem dúvida nenhuma, é uma luta bastante intensa, bastante necessária para podermos então chegar à condição de melhorarmos um pouco mais a cada reencarnação. O caminho é árduo, não é? Porque temos que abrir mão de muita coisa, temos que buscar uma educação interior baseado sempre nos ensinos que nos são trazidos, ouvir mais do que falar, isso é bastante importante para todos nós. E o mais importante é que a divina providência nos concede essa condição e até para que possamos dizer assim, nos qualifica, nos certifica, nos mostra
que somos capazes. Ele nos capacita a aceitar e também a seguir firme, confiante, com fé em tudo aquilo que nos é trazido, aquilo que nós aprendemos. Falhamos, sim, somos espírito ainda num caminho longo a ser trilhado, somos espírito ainda no aprendizado, tropeçamos aqui, levantamos ali, mas a intenção nossa, o nosso sentimento é de aprimorar cada vez mais. E a cada reencarnação vamos passando pela nossa dificuldade. O bem sofrer, o entender isso de uma forma tranquila, sabendo que tudo isso é para nos beneficiar, que Deus aí está a nos permitir a alegria da vida, lutar por ela, cuidar do nosso corpo e da nossa mente, porque, como sabemos, se tivermos esses cuidados e conseguirmos cuidar bem da parte espiritual, com certeza estaremos no caminho certo. Muitas coisas acontecem nas nossas trajetórias, não é? E todo esse esquecimento do passado, então, ele só tem esta condição exatamente na nossa encarnação. Quando nós retornamos à parte espiritual reprisando, nós recuperaremos todo o nosso aprendizado e todas aquelas nossas condições e vamos então refletir um pouco mais e procurar nos aprimorar sempre em busca de melhores oportunidades na nossa vida. Como eu disse, não é fácil ser espírita, não é? Mas a luta para ser, ela tem que ser constante. Temos que ser perseverante, temos que ter fé, temos que lutar para isso, não é? Não se preocupem com aquilo que já fizemos de errado, porque não há como sair disso. Teremos que ressarcir, teremos que resgatar. Isso é fato. E esse é a grande força que nos move em busca de melhorarmos exatamente para termos a consciência de tudo isso e resgatarmos com maior facilidade. Não é? E como dizia nessa questão das dívidas, todas as dívidas têm condição de ser resgatadas. Todas, todas, todas. Se não nesta, em outras vidas. Porque Deus, na sua bondade infinita, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe da nossa dificuldade e Ele nos dá a oportunidade, como ocorreu na parábola do filho pródigo. Novas oportunidades para que nós possamos resgatar, possamos voltar à vida normal, espiritualizado, em busca, então, do conhecimento que possa nos levar a uma elevação maior. Nós sabemos que hoje o nosso conhecimento é parco, não é? Nós entendemos muitas coisas, sabemos de muitas coisas, mas tem coisas que, como própria condição nossa, Deus diz que nós ainda não temos condição de saber. Ainda não temos condição de entender. O nosso entendimento, diante de espíritos mais elevados, não é nada. Nós sabemos aquilo que nós vemos, mas não sabemos o íntimo das coisas. Para se ter uma ideia, nós sabemos que todos nós somos constituídos do mesmo fluido universal. Todos nós sabemos que tudo isso está em vibração. Tudo que nós imaginamos está em vibração. Agora, sabemos qual é a força que faz com que tudo isso vibre? Sabemos que ela existe, mas não sabemos como. Essa é a nossa busca. Por isso é que a recomendação de instruí-vos é muito importante, não só para os espíritas, não, para todos nós. Não é? E, como disse a você, vou repetir, não são as religiões que irão nos salvar. Porque existem espíritos ou irmãos de outras religiões que têm espírito muito mais elevado do que a nossa. Irmãos que se destacam no campo do trabalho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, nessa seara bendita da prática do amor e caridade, que nós ainda estamos longe de entender ou de conseguirmos chegar lá. Mas esse é o caminho.
A grande verdade é que ainda somos pobres de espírito. Estamos lutando para nos enriquecermos. Os caminhos estão abertos. Deus nos permite e nos capacita a percorrer todas elas com muito amor, com muito carinho. Nós somos, na verdade, ou estamos, colhendo tudo aquilo que nós plantamos. E nós sabemos que usando o nosso livre-arbítrio, a semeadura é livre, né? Mas a colheita ela é obrigatória. Então nós temos aí um longo caminho para percorrer, temos muita coisa para fazer e ainda temos uma grande parcela da nossa vida para passar por diversas encarnações para poder nos aproximarmos então dessa realidade, ou seja, nessa nossa grande luta para melhorarmos cada dia mais. Tenho certeza absoluta de que Deus e Jesus estão em nós, que Ele jamais nos abandona, que na sua infinita misericórdia Ele nos permite, através das nossas rogativas, aos poucos ir melhorando internamente, que aos poucos, dentro desse progresso que é fatal, procurarmos no campo da regeneração espiritual crescermos cada vez mais. E, portanto, agradecemos a Deus, nosso Pai, uma gratidão infinita por tudo aquilo que Ele nos concede. Que a vossa bênção, Senhor, a vossa paz, a vossa luz, a bênção de Jesus e o seu Evangelho possa ser presente em nossos corações e que nós possamos ser fonte de luz, fonte de amor e de alegria para todos aqueles que necessitam, Senhor, de um amparo, de todos aqueles que possam fornecer a eles esta condição. Que possamos contaminar as pessoas com a nossa alegria, com a nossa paz, com o nosso amor, para que eles possam receber em seus corações as mesmas dádivas que Jesus e temos recebido até então. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Abençoa todos nós. Obrigado. Que a vossa paz se faça a todos nós. Obrigado, meus irmãos, que pacientemente ouviram aquilo que aqui foi falado. Mas recomendo a vocês, leiam o capítulo 5 do Evangelho, no seu item 10, 11 e 12, para que possam tomar mais ciência daquilo que aqui nós estamos tentando trazer para a vida. E também recomendo a vocês, aqui não fica número 392. Com certeza, quando vocês lerem a pergunta 392, vocês terão interesse em seguir lendo 393, 394, 395. Muito obrigado! Tudo de bom para vocês. Um grande beijo, que Deus os abençoe, Jesus os ilumine e continuemos em vibração para que todos os nossos irmãos em dificuldade nesse momento, por aquilo que está acontecendo, recebam em seu coração a paz, a serenidade e que não entre em pânico. Use a razão, use da fé, confie em Deus e Jesus que nos protege e nos abençoa. Até a próxima!